beleza? E aí, galera, como vocês estão? Vou mostrar aqui rapidinho como que vocês podem organizar os núcleos de vocês, hein? Bem simples. O meu trabalho maior mesmo é a primeira vez, mas é bem básico aqui que se precisa saber. O que é intuitivo é melhorar eles, então sempre vai estar um pontinho vermelho para você poder melhorar os núcleos que você pode melhorar. Então vamos lá, vou melhorar já esse daqui. Clicando uma vez só, ele sobe um nível. Se você clicar aqui, ele já vai aumentar o máximo que você puder. Sempre confere aqui, ó, as opções que estão marcadas, né? Ela tá marcada aqui esse daqui dos núcleos, as engrenagenzinhas que para poder fazer o level up. E eu deixo desmarcado os épicos e os de 6 estrelas, né? Que são os que podem ser usados para poder salvar as habilidades, os status, né? Herdar os status aqui, como falado no jogo mesmo. Então já vou fazer o level up aqui. E beleza, vamos lá, vamos voltar aqui para explicar melhor. Cada núcleo, ele tem um conjunto de núcleo. Vamos ver aqui, ó, coleção de núcleos para vocês poderem ver. Vou dar um exemplo aqui. Aqui tem um conjunto aqui de 4 núcleos e o conjunto de 2. Na biblioteca você consegue ver de todos, né? E aí uma coisa que é muito interessante aqui, que precisa prestar bastante atenção, é isso aqui. Desses núcleos novos, todos eles vêm com essa informação aqui embaixo. O efeito é exclusivo. Pode ver aqui, ó. O efeito é exclusivo. O efeito é exclusivo. O efeito é exclusivo. Vamos ver um outro aqui. Aqui tem um outro nome que ele usa também. Aqui, ó. O efeito único. Então, toda vez que tiver escrito efeito único ou efeito exclusivo, é porque ele só ativa uma única vez. Então, não adianta eu ter dois conjuntos na mesma equipe do núcleo da torre forte, do forte da torreta, porque ele não vai acumular os bônus. Qual é o bônus dele? Toda vez que um personagem da sua equipe usa uma habilidade, aumenta a taxa de crítico da equipe em 4% e o dano crítico em 6% por 8 segundos, até um máximo de 4 acúmulos. Então, não adianta você pensar assim, se eu tiver em 2 personagens, ao invés de 4 de taxa crítica, vai aumentar 8. Não vai aumentar 8, porque ele tem um efeito único. Então, basicamente é isso. Então você tem que escolher lá qual vai ser a build que você vai montar, certo? Vamos continuar aqui. Vou dar o exemplo aqui. Outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção, que é o que? Cada personagem, eles precisam de uma opção de núcleo específica. Para quê? Para que eles possam desenvolver, ter o melhor rendimento deles. Então, vou dar o exemplo aqui da Mai. A Mai já aparece aqui, ó, atributos recomendados, tá vendo? Quais são os atributos recomendados da Mai? Esse que está em laranja aqui. Bônus de dano de corpo a corpo e taxa crítica. Vamos dar uma olhada na Freja. Na Freja usa como taxa crítica e penetração. Vamos dar uma olhada na Dong. A Dong, mesma coisa também. Bônus de penalidade é diferente. E dano crítico. Então, uma coisa que você vai prestar sempre atenção é isso. O núcleo que você for equipar no seu personagem, ele tem que ter essas opções. Para que ter essas opções? Vamos dar um exemplo aqui da Freja. Para cada 10% de taxa crítica que Freja tiver, o dano único adicional herdado do efeito da arma aprimorada é aumentado em 1%. Então, a minha tá aqui tá com mais de 100% de taxa crítica, então ela tem 10% de bônus de dano único. Penetração já é outro efeito. Para cada 5% de penetração,
mais 0,1 de dano por acúmulo, atualmente aumentando 2%. Isso aqui, galera, é muito roubado, né? Essas opções são muito roubadas, porque elas fazem total diferença em todos os modos que você for jogar. Seja no modo PvE, seja no modo PvP, seja no modo de combate extremo, todos os modos. Vamos pegar o exemplo da Dong Hualong. Para cada 10% de bônus de penalidade, o dano contra alvos com amplificação de dano é aumentado em 0,5%. Então, aqui o alvo já está recebendo 5% de dano a mais. O dano crítico dela a cada 10%, a intimidação do dragão aumenta um bônus de 2%. Então, vai acumulando. Isso é muito roubado. Mas como que eu vou aumentar esses status? Vamos dar uma olhada aqui na Freja. Tá vendo aqui as opções? Ó, taxa de crítico 100%, penetração 101, dano crítico. Essas opções você não consegue pegar um núcleo com todas essas opções. Então o que você precisa fazer? Você precisa primeiro ter um núcleo que tenha 4 opções. 4 opções boas. Esse meu aqui não tem. Eu tentei de várias formas dropar um que tivesse opções melhores, como esse daqui, por exemplo. E não consegui. Então, aqui, vamos lá. Ele tem penetração, tem taxa crítica, tem dano crítico e tem dano de longo alcance. Ele já vem com todas essas opções altas? Não, ele não vem com todas essas opções altas. Quando você dropa o núcleo, ele vai vir com as opções aleatórias, tá vendo? Dano crítico e tal. O que você pode fazer é o quê? Quando você for escolher um núcleo, você vai filtrar e coloca para ordenar. Sempre pela opção que você quer procurar. Eu quero procurar a taxa crítica desse núcleo aqui do Guardião Tubarão. Então eu clico aqui, ele já vai ordenar da taxa crítica mais alta para mais baixa. E esse aqui eu já vejo as opções. Taxa crítica de 12%, bônus de penalidade, não tem as opções que eu quero. Vou no próximo e olho. Tem as opções que eu quero? Não tem? Então vou pro próximo. Tem as opções que eu quero? Não tem. Tem as opções que eu quero? Não tem. E vai indo. E assim você vai olhando um de cada vez. Dropa, aqui ó. Esse daqui já tem as opções que eu queria. Taxa crítica, dano crítico, bônus de longo alcance e bônus de dano de curto alcance. Então esse daqui eu já poderia usar ele. Mas as opções dele não estão as melhores. Se eu for comparar com os do que eu estou usando, olha só, as que eu estou usando estão muito melhores do que essas aqui. Aí como que eu posso fazer para aumentar as opções deles? Eu vou dar um exemplo nesse, em um núcleo da Maia aqui. Vamos procurar um que eu acho que tem uma porcentagem mais baixa. Aqui, bônus de penalidade. Eu vou clicar aqui em herdar. E eu vou procurar aqui por qualidade, bônus dano de penalidade. Esses que eu estou usando, eu não vou mexer, porque já estou usando em alguém. Você pode ver aqui que quando eu clicar, ó, o bônus de penalidade dele já é maior do que o da Mai que eu estou usando. E eu vou procurar um que não está escrito nada. Esse daqui, por exemplo, está sem uso. E aí eu vou clicar nele, confirmar a seleção. E aqui eu vou selecionar a opção que eu quero. E aí quando eu vou usar um cartão desse, de herdar, tá vendo aqui? Eu tenho 15. Herdei, feito com sucesso. Beleza. Aí agora já tá aqui ó, uma baita da opção aqui. E assim você vai melhorando os núcleos. Ah, eu quero ver uma outra opção, taxa crítico dela. Taxa crítico dela, vamos ver se eu consigo pegar um outro de taxa crítico. Ó, todos estão em uso, eu vou procurar o que não está em uso. Aqui já tem 14%. Eu não vou fazer agora, galera, porque eu estou guardando essas opções para poder usar em outros núcleos, tá? Mas eu já fiz um do exemplo aqui, porque isso aqui não é infinito. Esse recurso aqui, essas cartinhas aqui que você precisa do cartão de herança de núcleo, isso aqui é muito difícil você conseguir. Você consegue 2 por semana na loja do Abismo. Vou mostrar aqui para vocês, que é também a loja onde você tem mais facilidade para poder conseguir entrar aqui conseguir os núcleos mais fortes. Loja do Abismo. Aqui, tenho 10 moedas. Porque toda semana eu recomendo você gastar sempre toda semana. Toda semana que aparecer, você compra 2 cartões. O meu já esgotou aqui essa semana.
E aí se sobrou um pouquinho, se você quer tá tentando dropar algum núcleo, você vem aqui e compra o núcleo que você quer, que nem eu quero comprar esse daqui. Então eu vou clicar nele. Por que eu vou comprar o núcleo aqui? Porque aqui na loja ele já vem garantido pelo menos duas opções raras, né? Que são as opções melhores, né? Taxa crítica, dano crítico, penetração, bônus de longo alcance, bônus de curto alcance, são as opções que precisa para os personagens ativarem os bônus deles. Vou dar um exemplo aqui. Vocês vão ver quais opções que já vai vir nesse núcleo. Comprei. Ele já vai direto lá para minha bolsa de núcleos. Vendo aqui em equipar. Ele já apareceu no núcleo da esquerda. Quando eu clicar nele, ó, já veio dano crítico e bônus de penalidade e bônus de longo alcance. Tá aqui, mas ainda está faltando uma opção. Eu venho aqui em identificação do núcleo e coloco para identificar. Pronto, identificou. Vamos dar uma olhada de novo. Aumentou aqui para penetração, apareceu dele. Então, ó, já veio duas opções boas, penetração e dano crítico. Mas ainda assim, não veio com taxa crítica. Eu sempre procuro colocar em todos os núcleos que tenha taxa crítica e dano crítico. Em todos. A menos que seja do suporte, né? Do suporte eu busco as duas opções do suporte mesmo, que sempre aparece aqui embaixo, atributos recomendados. Bônus de dano de corpo a corpo e taxa crítica. Vamos ver se o dado Mai conseguir, ó. Tem os dois aqui, ele fica até em destaque. Ó, tem os dois. Tem os dois. Tem os dois. E tem os dois. Beleza? Então sempre eu consigo bônus pro meu personagem. E é dessa forma que você vai separando. Então você vai juntando os núcleos. Vai farmando o núcleo toda semana. E aí quando aparecer que a mochila tá cheia, antes de você vender tudo, você vai separando eles. Você deixa tudo sem filtro aqui de todos os tipos. E vai marcando aqui, ó. Bônus de penalidade. Você vê qual que é o que tem o maior bônus de penalidade. Ó, esse aqui tem 13%. Então é uma porcentagem boa. Eu já vou lá e bloqueio ele. Vou ver o segundo. Ah, tem 13% também. Então eu deixo bloqueado. Aí eu venho para lá pro lado. Opa, outra aqui ó, de 13%. Vou lá e bloqueio. Ó, esse aqui tem 10%. Para mim já não é interessante. E aqui, ó, 10% também não é interessante. E aí você desce, vai rolando, vai rolando. Por que vai rolando? Porque até a hora que a gente começar a aparecer os núcleos de 6 estrelas. Opa. Porque ali vai aparecer da maior porcentagem para menor, dos núcleos épico. E aqui embaixo vai começar a aparecer da maior para menor dos núcleos de 6 estrelas. Então ele faz essa classificação. Ó, 13%, eu já deixei salvo aqui. Não quero. Aí você muda, vai pro lado. Sobe. Vê aqui. Ó, 13%. Bônus de penalidade não quero. Ó, não tem. Vejo aqui na outra opção. Ó, 11%. Já não quero. Então aí, já terminei de ver. Beleza. Desmarco essa opção e vou para a próxima opção. Taxa crítica. Ó, tem um de 14, é bom. Outro de 13. Vamos ver isso aqui. Ó, 9, já não quero 9. Vamos ver o outro. 10, também não quero. Aí vou lá para cima. Vai subindo, vai subindo. Aqui 14, bom. 14 eu quero. 12 eu não quero. Aqui. 12 também não quero. Aqui, ó. 14.5, ó. Boa. Já vou marcar esse aqui. Não estava marcado, viu? Passou na frente desse aqui. Esse aqui é 14. Então eu deixei salvo. E aí você vai fazendo com todos. Eu faço com qual? Faço com bônus de penalidade, taxa crítica, taxa de bloqueio, dano crítico, penetração e esses dois bônus de dano. É os que eu faço para salvar. O resto tudo eu uso como comida, como material de aprimoramento. E aí de resto é isso. Você sempre presta atenção, vai montar um conjunto para ajudar o seu DPS.
Que nem eu uso a minha freja, eu uso ela com arma de plasma, que causa dano de explosão. Então eu vou usar o quê? O núcleo de explosão. Ó, para cada dano explosivo causado, o próprio dano é aumentado em mais 11%. Beleza? Vou deixar isso daqui. Aí, junto com o outro. Ao portar uma arma do tipo explosivo, o dano próprio aumenta em 20%. E para cada 8 de dano explosivo causado, o dano próprio aumenta mais 15%. Então já é uma boa. Aí o do suporte é a mesma coisa. Vou usar um suporte aqui, um núcleo de suporte que vai favorecer sempre o meu DPS. Como que eu sei que é núcleo de suporte? Quando tiver essa mensagem aqui, ó. Quando o personagem está na equipe, ou quando o personagem estiver no esquadrão, a penetração de todos os membros aumenta em mais 10%. Efeito exclusivo, só ativa uma vez. Ó, cada vez que um personagem da equipe causa dano de explosão, o dano da equipe é mais 4%, acumulando até 7 camadas com duração de 7 segundos. Então, cada dano explosivo vai aumentando essa porcentagem. E aí põe um outro, que também é efeito único. Vai causar o quê? Quando o personagem está no esquadrão, aumenta o dano do esquadrão contra alvos com fraqueza em 10%. E aqui outro núcleo que eu acho que combina bem, que é o toda vez que um personagem do seu esquadrão acerta um crítico, aumenta o dano único da arma do esquadrão em 7%, acumulando em até 4 vezes efeito único. Por que que eu uso esse? Porque, lembra, aqui ó, detalhes, vamos ver os detalhes da minha frecha. Aquele núcleo ele só funciona quando acerta o crítico. Então, o que que acontece? Eu tenho que acertar crítico. Só que um exemplo, a minha freja tem 100% de taxa de crítico, então todos os tiros dela são críticos. Se todos os tiros são críticos, eu vou sempre ativar aquele bônus. Então aquele bônus vai ficar o tempo todo ativo na minha incursão, na minha batalha. Entenderam? Então você tem que sempre pensar no seu DPS, como o seu DPS vai ser favorecido com os núcleos daquele suporte. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo, mas não tinha como explicar de uma forma mais rápida. É mais fácil colocar assim bem detalhado, mostrar a prática para vocês verem. E outra coisa, nunca esqueçam de salvar. Sempre salva a configuração, tá vendo? Vou apagar aqui, só para vocês verem como que salva. Ó, vai aparecer aqui, ó, que o equipado e não está salvo. Então você vai vir salvar, salvar como um novo plano e vai colocar o nome. Mas eu gosto de colocar assim, suporte, explosão, que aí eu já sei. Pode ver que eu tenho vários planos salvos. Cada um para uma coisa diferente. E se você quiser comprar outro, cada um que você vai comprando vai aumentando o preço. Eu já comprei tantos que o próximo vai a 200. Por enquanto não é necessário eu comprar outro, mas se eu ver que vai ser necessário eu vou lá e compro, porque é melhor eu deixar os planos salvos, ter bem organizado assim, do que ficar quebrando a cabeça e depois me perder. E outra coisa, quando o plano está salvo também, se o núcleo estiver salvo, mesmo que ele não tiver como cadeado ativo, aqui, quando você for vender, se ele fizer parte de algum plano de núcleo salvo, ele não vai ser vendido, entendeu? Então, é outro ponto positivo de ter os planos de núcleo salvo. Beleza, gente? Então, vou ficando por aqui. E é isso aí. Vamos lá. A Season nova tá começando em breve. Daqui 3 dias já estamos na Season 5. Deixa eu pegar aqui fazer um arcadezinho. Incursão. E pronto. Fechou, galera. Até mais.